Olá, meus irmãos, saudações em Cristo. Estamos iniciando mais um Pão da Vida. Voltamos com o Pão da Vida. Estamos ao vivo pelo YouTube aqui no nosso Meet. Quero convidar os irmãos para a gente cantar mais um hino. Vamos aguardar os irmãos estarem entrando aqui na sala. E aí nós passamos a palavra ao nosso irmão Afonso. Quero convidar os irmãos para o hino 88. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele, enfim. Em seu amor imenso, por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, viver em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Oh, esse grande amigo deseja aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão. Serviu fielmente, seguindo seu querer, com a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim nos diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Amém. Convido a todos que a gente faça uma oração. Vamos nos colocar em posição para falar com Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia, por mais este domingo que voltamos com o pão da vida, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o irmão Afonso, que será o seu instrumento nesta noite. Ele traga a mensagem necessária para nos fortalecer para a semana que já se iniciou, ao pôr do sol de ontem. Obrigado, Senhor, também pela vigília de ontem, que foi maravilhosa. Obrigado por mostrar tanto amor por nós. Em nome de Jesus, peço, oro e agradeço. Amém. Irmão Afonso, fica à vontade, meu irmão. Qualquer coisa eu estou aqui. Boa noite, aos irmãos. Uma feliz semana desde já. Para começar, irmãos, primeiramente que Deus nos abençoe, né? Para começar, eu gostaria de pedir um hino, irmão Luiz. O hino deixa eu ver aqui. O hino 173. 173. Maravilha. Vou colocar aqui. O nome do hino é Jesus Está Esperando.
Jesus quer entrar hoje em teu coração, porque não abres então. Deixes que nada lhe ocupe o lugar, porque resposta vais dar. Vezes encontra esperado ele que agora se espera também. A ver se lhe queres a porta franca, porta com entrar. Se um passo tu deres para teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai. Ele morar em ti vai. Necessitamos esperar agora se espera Amém, amém. Então, meus irmãos, mais uma vez, boa noite aos que entraram agora, né, recentemente. É uma feliz semana. E, meus irmãos, que bom estar aqui mais uma vez, né, para passar a mensagem que o Senhor nos preparou para esta noite, né? Eu não vou mentir que me pegou de surpresa a irmã, mas, como eu falei a ela, né, o Senhor vai mandar a mensagem. E o Senhor me mandou a mensagem no meu coração. Fiquei pensando, orando a Deus, e o Senhor mandou a mensagem, né? Então, que o Espírito do Senhor, nosso Deus, esteja em nosso coração, nossa mente, para que possamos receber a sua mensagem, né? Com agrado, e que possamos aproveitar o máximo do que o Senhor tem a nos dizer, certo? Meus irmãos, a Bíblia, principalmente nos evangelhos, né? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Na história de Cristo, ele tem muitas parábolas, né? Parábolas que ele fala, que ele relata para alguns propósitos, né? Como parábolas que se referem ao juízo, parábolas que se referem a perdão, né? A salvação, parábolas que ele conta para mostrar como ele alcança o pecador. Então, tem infinidade de parábolas nos evangelhos que Cristo ele conta com algum motivo, né? Algum fim para o público que ele está falando. E algumas dessas parábolas, como eu já falei, se referem a perdão, a salvação, arrependimento, a redenção, né? Ele sempre tem uma história, um fim, um objetivo por trás da historinha da parábola, que era difícil aquele povo, né, naquela época entender, mas graças a Deus que hoje entendemos, né? Deus nos deu sabedoria para que entendemos as parábolas que Jesus contava naquela época e até hoje nos conta para os nossos corações. E dentre essas parábolas existem três parábolas em específico que a gente vai estudar
né, nessa noite e tomar algumas lições que elas contam. São parábolas bem conhecidas que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, né? É a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e também do filho pródigo, né, do filho perdido. E a gente vai estudar essas três parábolas que está no livro de Lucas, capítulo 15. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias nesse texto, Lucas, capítulo 15. E a gente vai ver algumas coisas interessantes nessas parábolas, né, nesses textos, que cabe a nós, né, como um povo de Deus, né, cabe às pessoas também que ainda não aceitaram a Cristo, principalmente, né, mas a gente tem muitas lições para tirar nessas parábolas. É uma parábola bem conhecida, que todo mundo conhece, a gente já lê bastante, mas é sempre bom ficar relembrando, né, as histórias, alguns detalhes que a gente às vezes passa despercebido, e Deus sempre tem a nos falar alguma coisa nova a cada vez que a gente lê a Bíblia, mesmo que seja o mesmo verso, né? Então, meus irmãos, em Lucas 15, começa dizendo assim: Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles, né? E ele lhes falou essa parábola dizendo, né? Então a gente vê aqui um contexto já, né? Que as pessoas se aproximaram de Cristo, né? Todos os publicanos e pecadores, para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E os fariseus e escribas, né? Os mestres da lei, eles sempre ficavam murmurando, dizendo, né? Por que que esse homem fica recebendo pecadores com ele? Né, já que ele é o mestre, é o rei dos judeus, né? O que que ele tem a ver com os pecadores? Por que que ele recebe os pecadores? Né? Então, em meio a essa questão, Jesus ele começa a dizer algumas parábolas. E a primeira parábola que ele conta, né, é a parábola é, a ovelha perdida. E diz assim a partir do verso 4. Qual de vós é um homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrado, regozijando-se, a põe sobre os seus ombros, e ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Agora alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Né? Então, conta a história aqui de uma ovelha que se perdeu. Num rebanho de 100 ovelhas, uma ovelha se perdeu, né? Então a gente vê ali que dentro de um rebanho existia 99 ovelhas, né? O pastor ali ele contava sempre, ele chegava, verificava se as ovelhas estavam bem, né? Ele notou que uma ovelha estava faltando das 100 ovelhas. Ele percebeu que uma estava faltando. E o texto fala que ele vai atrás, né? Ele vai atrás dessa ovelha que se perdeu até encontrá-la, né? Até encontrá-la. É interessante que ele deixa as 99, né? Provavelmente em um lugar seguro, um lugar em que as 99 ovelhas não iriam se perder também, né? Ele deixa lá em um lugar seguro e vai atrás da ovelha que se perdeu, né? A ovelha que poderia estar em qualquer lugar, passando por qualquer situações difíceis, talvez sentindo fome, sentindo frio, né? A ovelha que se perdeu e não sabia como voltar, né? A gente pode ver também aqui, associar que o que é ovelha, as ovelhas, né? O que é assim, as 99 ovelhas, né? Quem são elas? Quem são a ovelha perdida e quem é o pastor, né? A gente sabe que o rebanho é o povo de Deus, né? Que a gente vê aqui logo no versículo 7, né? Que diz assim: Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Então essas pessoas não necessitam de arrependimento, né? Já se arrependeram, já se converteram, né? É o povo de Deus, as 99 ovelhas. Só que uma delas ainda não se arrependeu, ainda não se converteu, né?
e saiu do rebanho, saiu do povo de Deus, estava ali no povo de Deus, mas saiu. E a gente vê que essa ovelha que se perdeu, comparado ao animal mesmo, a ovelha, a ovelha não sabe o caminho que segue, ela segue o pastor. Mas quando ela está sozinha, ela vagueia por um caminho que ela não sabe para onde vai, né? E também ela não sabe voltar, né? A ovelha como um animal é assim. E também o perdido, tem perdidos aí, tem pessoas que estão fora do povo de Deus, que talvez estava dentro do povo de Deus, talvez estava dentro da igreja, dentro de um grupo, e acabou saindo, né? Não sabendo para onde ir e desorientada, e acabou se perdendo e agora não sabe como voltar, né? Então, a ovelha simboliza nós, né? Como povo de Deus e como povo também que acaba se perdendo. E é interessante que o pastor aqui ele simboliza Cristo, né? E eu lembro que uma vez uma pessoa, um amigo meu, me perguntou: Afonso, quem é o seu pastor? Né? E na época eu era da igreja, né, frequentava a igreja, a denominação, e eu falei o nome do meu pastor é fulano. E ele me olhou e falou: Afonso, quem é o seu pastor? E aí ele perguntando pela segunda vez, eu comecei a desconfiar, né? E eu falei, ele perguntou assim, então, pela terceira vez: Afonso, quem é o seu pastor? Então eu caí na real, né? Eu pensei e entendi o que ele estava querendo dizer, né? Que ele estava dizendo que ele estava querendo me mostrar o meu verdadeiro pastor. E é o verdadeiro pastor de todos nós, Jesus Cristo, o nosso pastor, né? O verdadeiro pastor a quem as ovelhas dele reconhecem. E eu vejo, irmãos, que muita gente aí não reconhece a Cristo como seu pastor, né? Talvez um pastor que não sabe conduzir as suas próprias ovelhas, o seu próprio rebanho. Há uma pessoa que denomina-se pastor, mas não cuida das suas ovelhas, do seu rebanho. E acaba perdendo não só uma, mas várias, ou até mesmo o rebanho todo, porque não sabe conduzir. Não cuida das suas ovelhas, não cuida da necessidade das suas ovelhas, o que elas precisam se alimentar, do que elas precisam comer, do caminho que elas precisam seguir, né? Então, existem muitos pastores por aí, muitas pessoas que se dizem pastores e que se dizem cuidar das suas ovelhas, mas a gente vê nos nossos dias de hoje que isso é muito diferente. E como assim meu amigo me disse, né? Essa pergunta cabe a todos nós. Quem é o nosso pastor? Quem é o meu pastor? Quem é o seu pastor? Né? A quem seguimos? Será que a gente segue alguma pessoa, algum irmão que a gente tem por afinidade, por a gente ter, por a gente admira esse irmão, essa irmã? Ou será que a gente tem um pastor que realmente é o nosso pastor verdadeiro, nosso pastor Jesus Cristo, né? E às vezes, e falando em ovelhas, o pastor, quando cuida das ovelhas, às vezes ele tem que castigar a ovelha por algum erro que ela cometeu. Eu lembro de história também que às vezes o pastor ele até quebra a pata da ovelha para que a ovelha não se desvie, para que a ovelha não vá para um caminho perigoso, né? E até parece até um ato cruel de um pastor que cuida das ovelhas fazer isso, mas é um mal que vai para o bem, né? E às vezes subvém mal para a gente, que a gente fala: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo, né? Mas o mesmo pastor que ele machuca a ovelha é o mesmo pastor que ele cura a ovelha. Ao mesmo tempo que ele quebra a patinha da ovelha para a ovelha não se perder, para ir no caminho errado, para a ovelha ficar ali no cantinho dela, é o mesmo pastor que vai lá, enfaixa a patinha da ovelha, né? Que cuida, que dá remédio para a ovelha para que ela se cure. E é o mesmo pastor que cuida de nós, mesmo em momentos difíceis, né? Então, quando Cristo fala que o pastor ele vai atrás da ovelha, né? Até encontrá-la, não importa o tempo que for, não importa onde for, ele vai até encontrá-la. E quando ele encontra, ele faz uma festa, ele se regozija, né?
põe em seus ombros a ovelha. É interessante que ele põe as ovelhas em seus ombros. Ele não deixa a ovelha voltar com eles andando por si só, né? A ovelha que talvez esteja cansada, suja, com fome, ele põe as ovelhas nos seus ombros e carrega de volta. E faz uma festa. Ele chega em casa, chama os seus amigos, chama os seus vizinhos, né? E diz: encontrei a ovelha que estava perdida, né? E ele faz uma festa porque encontrou a sua ovelha perdida. Meus irmãos, a minha câmera travou. É isso mesmo? Minha câmera travou. Sim, mas a sua voz está perfeita. Deixa eu ver aqui se resolve, senão a gente continua. Eu vi alguma coisinha aqui. Mas enfim, irmãos. Seguindo o texto, né? A gente vê o texto da ovelha perdida, né? Agora vem outra palavra que Cristo, ele sem parar, né? Ele conta também, que é a ovelha da dracma perdida. A partir do verso 8 diz assim: ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata, e perdendo uma peça, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até encontrá-la. E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende, né? Então, agora Cristo, ele conta a história de uma dracma, né, de uma mulher que perdeu a sua dracma, né? E ela varre a casa, ela acende a candeia, né? Ela busca com diligência, né, até encontrá-la, ou seja, ela busca incessantemente essa dracma perdida, né? A dracma preciosa até encontrá-la, né? E para quem não sabe o que é uma dracma, a dracma é uma moedinha de ouro, né, que, que era encontrada nas vestes ou na cabeça, ou na posse de mulheres que não tinham marido, e talvez que era viúva, né, e, e que precisava se manter sozinha, né. Então, essa mulher ela recebia como herança, né, as 10 dracmas, 10 moedas, né. Tem gente que fala que uma dracma somente equivale a um salário de um trabalhador, né? Uma diária, um salário do trabalhador, né? Vamos supor aí que uma dracma hoje vale seus R$ 1.000, né? Um salário mínimo hoje, R$ 1.200, né? Então, imagine aí você perder R$ 1.200, né, irmãos? É um dinheiro que faz muita falta. Perder R$ 1.200. É assim também aquela mulher. Ela perdeu uma moedinha, uma dracma dela, mas ela ficou desesperada, porque aquela dracma para ela tinha muito valor. Para ela, para uma mulher naquela época, né? Naquela época que não tinha lugar na sociedade, uma mulher que tinha que se manter sozinha, não podia trabalhar, né? Uma mulher que não podia eh, se tomar posição na sociedade, aquela dracmazinha para ela era a sua única forma de sobrevivência. E normalmente, naquela época, as mulheres tinham 10 dracmas, né? 10 moedinhas para que ela pudesse sobreviver com somente aquelas 10 dracmas. E se ela perdesse uma, era muita coisa para ela perder, né? Então ela ela acende a candeia, ela varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la, né? E quando ela encontra, ela faz uma festa também, né? E chama as vizinhas, chama as amigas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido, ou a dracma que eu havia perdido. Irmãos, eu queria refletir com vocês também sobre a dracma, né? A dracma é um objeto, né? Um objeto que não pensa, que não fala, e talvez pode ser comparado a uma pessoa que ela está perdida, né? Se perdeu em algum lugar e não sabe que está perdida, né? E muito menos não sabe que está perdida, ela não sabe como encontrar o caminho, né? Ela acha que está em um lugar ali é o lugar certo, né?
Ela não sabe que está perdida e muito menos sabe encontrar o caminho. E existem muitas pessoas, irmãos, que às vezes acha que está no lugar certo, né? Às vezes acha que está seguindo o caminho certo e na verdade ela está perdida. E achando que está certo, às vezes defende o caminho que ela está, às vezes defende com unhas e dentes, fala que está certo, fala que todo mundo está errado menos ela, né? E infelizmente a gente vê pessoas no nosso meio que é assim, acredita em uma coisa, né? Acha que está certo, briga até dizendo que está certo, mas na verdade não está certo, está errado, está perdido e não sabe, né? E às vezes a gente avisa, não, irmão, você está errado, não é assim não. E a pessoa acha que não, a pessoa acha que está certo, né? Que não está perdido. Mas essas pessoas também a Cristo, né? Ele procura e procura diligentemente essa pessoa, né? Até encontrá-la e unir as outras dracmas, né? Unir as outras pessoas que não estão perdidas, estão em um lugar seguro, né? O desejo de Cristo é fazer isso, é achar essa dracma perdida, né? E unir essa dracma às outras dracmas que não estão perdidas, que estão no seu lugar corretamente, né? Para que ela possa estar no seu lugar certo. E a história conta, como a gente já leu, que quando a mulher, né, ou a gente pode dizer, quando Cristo acha essa dracma perdida, ela faz uma festa, chama os seus amigos, chama as suas vizinhas, né, é, chama todas as pessoas próximas e faz uma festa porque ela achou aquela dracma perdida, né, porque Cristo achou aquela pessoa que estava perdida, né, e, e no verso 10 ainda diz assim, ó, assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende, né? Então, quando aquele pecador que está lá perdido, vê o seu erro, né? Aceita que está perdido e se arrepende, alegria na presença dos anjos de Deus, né? Não é só nos amigos, não é só nos vizinhos agora, é nos anjos, os anjos de Deus, eles se alegram, né? E Deus também se alegra, e Cristo também se alegra por um só pecador que se arrepende, né? Então, irmãos, esse texto é um texto também maravilhoso, né? Porque a festa não é só na terra, a festa também é no céu. Por um pecador que aceitou que era pecador, que aceitou que estava perdido, que aceitou o seu erro, que antes achava que estava certo e agora ele se arrependeu, né? Então até o céu se alegra com esse pecador que se arrependeu, né? E também conta outra história, né? Outra história também, outra palavra que vai adiante, que Cristo ele conta, né, naquele meio, que é a história do filho pródigo, ou do filho que se perdeu, que talvez seja a história mais triste, talvez seja a história mais difícil, né, a história que talvez seja a pior de todas, né, dessas parábolas, dessas três parábolas, seja a história do jovem que se perdeu. E a partir do verso 11 ele diz assim, e ele disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse a seu pai, pai, dá-me a parte dos bens a quem tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e ajuntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, com a lavagem, né, que os porcos comiam. E nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores do meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ter chamado seu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai, mas ele estava ainda longe no caminho. Seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou.
E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste, e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão, e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comemos e alegremos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles comeram e se alegravam. Então, irmãos, a parábola do filho perdido, né, conta a história de um jovem, né, um filho de dois filhos, o mais novo. Ele de repente ele quer a sua parte da herança, né? E ele quer viver a vida dele, não quer viver mais junto com a família dele, com o pai dele, e ele decide ir embora, né? E é interessante que herança a gente só tem quando a pessoa, né, o pai ou a pessoa responsável pela família falece, né? Aí sim é dividida a herança, os bens daquela pessoa que é falecida, que morreu, para os seus filhos e para a sua família, para todas as pessoas que ele era responsável e tinha o nome dele em si, né? Então, o pai ainda vivo, né, o filho diz que ele quer a herança dele, né? A gente pensa assim que filho ele não desejava nem ele não respeitava nem o pai dele, né? Desejava que o pai morresse para que ele pudesse ter a herança dele, né? E o pai, obviamente triste, ele acaba atendendo, né, o pedido do filho, fazendo a vontade dele, né? Então o filho ele vai, pega a sua parte e vai pelo mundo, né, para uma terra distante, pega tudo que tem e vai para a sua terra distante. E desperdiça tudo que tem, desperdiça com festas, talvez, né? Desperdiça com os prazeres do mundo, com os prazeres da carne, né? Desperdiça os seus bens em uma vida do jeito que ele achou que era suficiente para ele. Só que aí acabou tudo, ele gastou tudo, né? Não soube administrar os seus bens, seu dinheiro, e gastou tudo. E justamente nessa época houve uma grande fome na terra, né? E agora ele sem nada, o que que ele ia fazer? Né? Foi buscar trabalho para que ele pudesse sobreviver. E acabou cuidando de porcos, né? Achou uma pessoa que desse trabalho a ele para cuidar de porcos. Só que a necessidade dele era tão grande que ele sentia vontade de comer a comida dos porcos. Então a gente vê aqui o quão longe aquele filho ele foi, né? Estava na presença do pai, estava ali aos cuidados do pai dele, da família dele, na riqueza, né, na prosperidade da família, e aí ele decide sair porque acha que o mundo é melhor, né? Ele acha que os prazeres do mundo é melhor do que estar ali na presença do pai, sendo cuidado pelo pai que o ama tanto, né? Só que ele acaba em uma situação terrível, talvez no fim do poço. Ele se afasta de Deus, se afasta dos irmãos, se afasta ali da casa dele e vai para um lugar que ele não sabe nem onde é, né? E acaba passando necessidade. Perdeu tudo, não tem nada, né? Buscando ali tentar solucionar o seu problema, ele acaba piorando mais ainda. E quantas pessoas a gente vê saindo do seu lugar confortável, saindo das igrejas, saindo da presença dos irmãos, né? Achando que tal denominação é melhor, tal religião é melhor, tal crença é melhor, né? Achando que até o mundo mesmo é melhor, né? E durante a minha vida eu vi muitas pessoas assim, achando que o mundo era melhor. Tantos amigos meus que sentiam mais prazer no mundo do que na presença de Deus, né? E na verdade, essas pessoas, elas nunca se sentiram bem na presença de Deus, né? Nunca foram convertidas de verdade. E elas precisaram sair, passar necessidade, talvez chegar no fim do poço, para elas perceberem o quão bom é estar na presença de seu Pai, né? E aconteceu a mesma coisa com esse jovem, que ele, vendo aquela situação que ele passava, ele se lembra do pai dele, né? E ele caindo em si, ele disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome, né? Então aquele jovem, ele se arrepende, ele vê o estado que ele estava, ele se lembra de como os servidores dele, os servos do pai, viviam melhor até do que ele.
E ele volta ao pai não para ser filho agora. Ele decide, né, é, voltar ao pai é, um servo, né? Ele não aceita ser filho, né? Ele aceita ser um servo, porque ele acha que apenas ser um servo já é suficiente para ele. Mas para surpresa dele, né? Para nossa surpresa, quando a gente se arrepende, quando a gente volta, a gente cai em si, né? Que a gente volta à casa do nosso pai, o nosso pai está lá na janela observando todo dia observando, esperando a volta do filho, né? E a gente vê também o amor do pai que está sempre à nossa espera, sempre esperando o nosso arrependimento, esperando a nossa volta, né? É, para que possa receber com grande festa também. E quando ele vem, né, já com o discurso dele ensaiado, né, dizendo: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, contra a terra, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, né? Ele já vem ensaiando já essas falas para dizer para o pai dele. E o pai, quando vê de longe, o pai corre, o pai não espera ele chegar, o pai corre e vai ao encontro dele, né? O pai poderia esperar ele chegar, chegar até aqui, né? Talvez dar uma bronca nele, botar ele de castigo, dar uma punição para ele, né? Mas não. O pai sai de onde está, não espera nem o filho chegar, e corre e vai e abraça o filho e beija o filho, né? E aí ele recita o discurso dele, né? Que ele ensaiou desde da sua jornada, né? Até a casa do pai. Ele discursa o pai para o pai, só que o pai não quer nem saber. Ele já atende o filho e manda trazer roupas novas, manda trazer o anel, manda trazer calçados novos para o filho, né? Porque o filho que estava morto agora vive, né? O filho que estava ali no pecado, que morreu espiritualmente, agora reviveu. O filho que tinha se perdido, agora se encontrou, ele foi achado, né? Então o pai faz uma festa, né? E o filho ali, mesmo sem achar que não merece, né? Ele participa da festa, né? Porque o pai providenciou a festa, né? Um banquete para que aquele filho que voltou possa ser bem recebido, né? Só que a parábola, irmãos, não acaba aí, né? No versículo 25, a partir do verso 25, diz assim: Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao é, aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças, né? E ele chamou um dos seus servos e perguntou o que significava aquelas coisas. E ele lhe disse: O teu irmão chegou, o teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E lhe respondendo, disse ao seu pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe um novilho cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijar-nos, porque este teu filho estava morto e vive novamente. Tinha-lhe se perdido e foi achado, né? Então aqui a gente vê o outro lado da história, né, do irmão, o irmão mais velho, que talvez esse irmão significa cada um de nós, que a gente não resolveu sair da casa do pai, né, não se rebelou, que a gente está ali servindo o pai, né, está ali na nossa vida, em família, com os irmãos, com os servos, com o pai, a gente obedece o pai em tudo, guarda os mandamentos do pai, né, a gente não se rebela, né, só que esse pai nunca deu uma festa para a gente, né, o pai, ele nunca matou um novilho, fez um banquete para cada um de nós, né? Apenas para aquele filho que, se rebelou, né? Desejou a morte do pai, gastou os bens do pai de maneira irresponsável e agora o pai vai e dá uma festa para ele, né? Então aquele filho mais velho ele não entende o que está acontecendo, ele se revolta. E quantas vezes, irmãos, a gente vê, né? E até mesmo talvez a gente esteja no lugar do filho mais novo, né?
que talvez voltou para casa e muitos filhos mais velhos não receberam a gente, né? Ou até mesmo a gente no lugar do filho mais velho, né? Que um filho mais novo, sem conhecimento, sem discernimento, decide viver a vida do jeito que ele acha bem. Quando volta arrependido, a gente desmerece ele, condena ele mais ainda, né? Não aceita a festa que o pai deu, né? E a gente vê muitas pessoas assim também, né? Filhos, pessoas nas igrejas, nos grupos, pessoas aí em meus irmãos que não se conforma com a volta de uma pessoa que se arrependeu. Acha que Deus não perdoou o pecado dessa pessoa, né? Ele acha que aquele pecado do seu irmão é imperdoável e não aceita que o pai o receba de novo. Quantas pessoas a gente vê assim, irmãos, né? Que não aceita o próximo, que não aceita o pecado do próximo, né? Que não aceita que o irmão se arrependeu, fica julgando o irmão, talvez a vida toda, lembrando o passado, lembrando o erro do irmão, né? Ah, o irmão fez isso, fez aquilo, e não vê que o irmão, na verdade, o irmão se arrependeu. Não vê o arrependimento, não vê como o pai o vê, né? Vê com os seus próprios olhos. E o pai explica, né? Filho, tudo que eu tenho é teu, né? Tudo que eu tenho é teu. Você é rico como eu sou, né? Você tem tudo que eu tenho, né? Você é meu filho mais velho, você é o herdeiro de tudo, tudo que eu tenho é teu, né? Mas o teu filho que se perdeu, que estava morto, mas ele viveu, que estava perdido e foi achado, né? Eu amo também. É um filho meu também. E ele voltou, está vivo, está são e salvo, né? Então, então é por isso que nós fizemos a festa e regozijamos, né? Porque ele estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Então, irmãos, a gente vê como é o grande amor desse pai, né? O grande amor desse pai que às vezes a gente não compreende, que a gente não entende, né? Quão grande é esse amor, que a gente às vezes tenta entender e não consegue, por causa da nossa mente finita, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa mente pecaminosa, a gente não compreende, mesmo a gente sabendo o tamanho, achando o tamanho, tendo noção de tamanho, a gente não compreende o amor. E entendendo, tentando compreender esse amor, que eu sei que ninguém vai conseguir, que a gente talvez passe a eternidade toda tentando entender que amor é esse, né, de Deus para conosco, né? A gente, mas tentando ter uma noção disso, eu pesquisei algumas coisas aqui, queria mostrar para os irmãos, para a gente ter uma ideia do amor de Deus, do amor de Deus. Claro que a gente não vai ter ideia completamente, mas a gente vai perceber quão grande é o amor, né, e quão insignificantes somos nós, e como não merecemos esse amor de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos ama. Eu vou mostrar aqui umas imagens para os irmãos. Vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver aqui. Tá dando para ver aí, irmãos? Tá dando para ver, irmão. Ah, pronto. Então, aí, irmãos, esse rapaz de azul aí é eu, né? Esse rapaz aí, essa foto foi tirada ontem, né? No sábado à tarde, né? Esse rapaz aí sou eu. Aí você vê claramente que é uma pessoa, né? Você consegue me enxergar, consegue ver outro rapaz ali, né? O irmão Samuel ali tocando, né? O piano, certo? Esse sou eu. A próxima imagem aqui, ó, é a minha casa. Essa aqui é a minha casa, eu moro aqui, né? Tem a minha lojinha aqui, meu trabalho, que eu trabalho aqui, né? Que eu botei Que aqui. maravilha. E ali dentro, ali, não sei se vocês conseguem ver, mas ali dentro sou eu também trabalhando. Deixa eu ver se consigo aproximar aqui. Ali, ó. Não tá dando muito para ver porque tá escuro, mas ali sou eu, né? Então vê que a minha casa é maior do que eu, obviamente, né? Ali minha casa e tá eu aqui, certo? Aqui, ó, é uma foto tirada, né? Eu pesquisei no Google. Esse traço vermelho aqui é a minha rua. Tá vendo esse traço vermelho aí que tá aparecendo na minha rua? E essa bolinha verde aqui é a minha casa. Tá vendo? A minha casa é bem pequenininha comparada à rua, né? E daqui, com certeza, a gente não vê, não consegue me ver, né?
Malmente a gente consegue ver a minha casa, quanto mais eu que estou ali dentro. Não consegue me ver, né? Então a gente vê aqui quão pequeno eu já sou, né? Quão pequeno é a minha casa, em relação ao tamanho da minha rua, né? Essa próxima imagem aqui já é a minha cidade, a cidade onde eu moro, né? Itabuna, a cidade de Itabuna. Eu fiz esse círculo vermelho aqui, né? Simboliza aqui dentro da minha rua, tá o meu bairro, e aqui a gente não consegue nem ver a minha rua mais. Muito menos a minha casa, muito menos eu, né? A minha aqui tá mais ou menos o meu bairro completo aqui, o bairro que eu moro, né? É, aqui agora, não sei se os irmãos podem ver, mas aqui é o estado da Bahia, né? Onde a minha cidade encontra. A gente vê aqui a, a dimensão, né, do estado, como é que se diz? A delimitação do estado, né, da Bahia. E não sei se os irmãos conseguem ver, mas tem uma setinha vermelha aí, ó. E tem um borrãozinho branco aí, ó, junto da setinha. Esse borrãozinho branco aqui é a minha cidade. Para a gente ver aqui o tamanho da minha cidade em relação ao estado todo, né? Aqui a gente não consegue nem ver a cidade direitinho, talvez nem consegue ver a cidade, esse borrãozinho branco aqui. Muito menos vai ver o meu bairro, muito menos vai ver a minha rua, muito menos a minha casa, muito menos eu. Né? O quão pequeno eu sou, quão pequeno a minha cidade é em relação ao meu estado, né? O estado da Bahia. E agora aqui a gente tem a imagem de todo o nosso país, o Brasil, né? E a gente vê que o estado da Bahia, né, já não é tão grande em comparação ao nosso país, o Brasil todo, o território, né? A gente vê que tem estados menores, tem estados maiores, mas especificamente a Bahia, né, já não é tão grande comparado ao país todo. E aqui eu já não sei nem onde é que está mais a minha cidade, quanto mais eu. Mais ou menos deve estar por aqui, mais ou menos aqui. A gente vê quão pequeno eu sou, irmãos, em comparação ao território nacional, né? Acredito que se a minha casa fosse retirada, não ia fazer diferença nenhuma. Acredito que se a minha cidade fosse retirada aqui, ó, deixasse de existir, não ia fazer diferença nenhuma no território nacional, né? E aqui é o nosso planeta. Aqui está o continente, né, americano, continente sul-americano. E aqui a gente pode ver, pode ter noção assim de que aqui tem o nosso país, né, o estado da Bahia, né? Mas a gente vê que o planeta Terra é imenso, a Terra é grande. E o que é cada um de nós em relação a esse grande planeta, né? A gente realmente não é nada em meio a essa imensidão, né? E às vezes se a gente faltasse nesse planeta, o que a gente seria, né? O que seria a nossa falta para o planeta? Não seria nada, né? Então, como a gente é insignificante em relação a tão grandiosidade. E aqui, irmãos, não sei se vocês estão vendo aí, mas aqui é nosso sistema solar. A gente vê o Sol, vê os outros planetas, né? Em um esquema aqui que eu achei na internet. E a gente vê o tamanho da Terra em relação a esse sistema, né? O tamanho da Terra em relação ao sistema solar, né? A Terra não é quase nada nesse sistema solar. E aqui é a galáxia, né? A Via Láctea. É toda a galáxia que a gente pertence. E aqui tem aqui uma descriçãozinha aqui, ó. Você está aqui. Aqui a gente não consegue nem ver o Sol, nem ver a Terra, nem ver nada aqui, ó. Em a imensidão dessa galáxia aqui, da Via Láctea, né? Que é o nome que se dá a essa galáxia, né? A imensidão de quão é o universo. E a gente não consegue nem ver muito, não vê no sistema solar, a gente não vê o Sol, muito menos a Terra aqui. Né? A gente está aqui no cantinho aqui, ó. E aqui, irmãos, é o universo que o homem hoje consegue enxergar. Nesse universo que o homem consegue enxergar, não é nem o universo todo, é o universo que o homem consegue enxergar. Eu não consigo nem identificar qual é a minha galáxia aqui, qual é a galáxia que a gente vive, a Via Láctea aqui. Em meio a tantas estrelas, em meio a tantos astros, né, que Deus criou. A gente consegue ver, não consegue nem identificar. E aí a gente vê, irmãos, né, se eu vou voltar essa imagem aqui que a gente para explicar melhor. Em meio aqui a essa imagem aqui, nessa galáxia aqui, ó,
o nosso sistema solar, né, o Sol e os outros planetas, a nossa Terra, se deixasse de existir, não faria diferença nenhuma aqui, ó, nesse universo, só nessa parte do universo. O universo ainda continuaria normal, né, rodando no seu sistema normalmente, não ia fazer diferença nenhuma, né, é, aos nossos olhos, né? Talvez um pontinho aqui que a gente nem consegue ver, se sumisse, né, não ia afetar nada aqui no sistema solar, né? Quanto mais no universo completo. Quem somos nós, irmãos, nesse universo completo, nessa grandiosidade que Deus criou, né? Se faltasse aqui no planeta Terra, a gente não ia perceber nada, né? Mas, irmãos, existe uma diferença, né? Que em meio a esse universo tão grande, né? Nesse universo tão grande que a gente não consegue nem ver, a gente consegue nem ver a Terra aqui, ó, nem ver. Esse planeta Terra foi o único lugar em que o pecado entrou. O único lugar que o pecado entrou foi esse planetinha Terra, que no universo não é nada, né? E muito menos eu, no planeta Terra, não sou nada, né? Eu sou insignificante no planeta Terra. O único pontinho de pecado que tem é esse planeta Terra, no universo que a gente não tem nem ideia da dimensão. E mesmo assim, irmãos, e mesmo assim, Deus, ele tem um tão grande amor, que a gente não tem dimensão, a gente não sabe nem, tem nem noção, que ele deu o seu filho para se reduzir a um tamanho tão pequenininho, Cristo veio para morrer por um pecador como eu, que não faz diferença nenhuma no universo. Mas para Deus eu sou importante. Para Deus, eu estando perdido, Ele vai me encontrar. Para Deus, eu estando em dificuldade, Ele vai me amparar. Mesmo não significando nada em um universo tão grande, no universo que se a Terra fosse destruída, é como se tivesse tirado nem um pontinho ali, o universo ia continuar perfeitamente. Mas Deus, ele não quer destruir esse pontinho, ele quis salvar. Então, então, meus irmãos, a gente entende, a gente não consegue explicar, não consegue compreender, mas a gente vê que Deus é um Deus de amor, um Deus que ele é perfeito, é uma perfeição tão grande que um pontinho para ele incomoda. Um grãozinho de pecado para ele incomoda. E ele quer salvar cada um de nós. A gente que não é nada em relação à criação de Deus. Então, essas parábolas que a gente estudou, né, ela mostra que é importante sim um pecador se arrepender. É importante que uma pessoa se salve. É importante para Deus. Talvez para nós não seja importante a salvação individual. É importante que eu me salve. Mas para Deus é importante que esse pontinho aqui, ó, que a gente nem consegue ver, se salve completamente. Ele entregou o seu filho, que criou todo esse universo também com ele, o seu filho que se humilhou, e aqui na Terra se humilhou mais ainda, foi talvez o ser humano mais humilde que existe na Terra. Se humilhou, morreu, para salvar cada um de nós. Que grande amor, irmãos, que grande amor esse Deus tem por nós. Essas parábolas nos ensinam isso, que existe um Deus de amor, que está pronto a salvar. E assim que ele salvar a cada um de nós, né, a cada um de nós que aceitou a ele, ele vai festejar junto com todo este universo que ele criou, toda a criação dele vai entrar em festa, porque pecadores insignificantes como nós nos salvamos. Amém, irmãos? Então, que possamos guardar em nossos corações esse amor de Deus por nós, que possamos, mesmo sendo insignificantes, possamos nos sentir importantes, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus que nos criou, é um Deus que se preocupa com nós e até sabe a quantidade de fio de cabelo que está em nossas cabeças. Deus se preocupa com cada um de nós, irmãos. E que possamos ter em nosso coração e nossa mente, se nos desviarmos, se
às vezes estamos em um lugar que nos afastamos da casa do Pai, que possamos voltar, que possamos é, voltar em si, né? Se tocar em si e sair de onde estivermos e voltar para a casa do Pai, que com certeza Ele vai estar lá de braços abertos, pronto para nos receber e vai receber com grande festa. Amém? E o Senhor vem estar sempre nos abençoando, sempre nos consolando, né? E nos convencendo dos nossos erros, nos ajudando a melhorarmos a cada dia, a vencermos nossos erros, nossos pecados, e sermos melhor nos preparar para aquele dia de grande festa que Ele está preparado para cada um de nós. Amém. Irmão Luiz, está aí? Ô, irmã, eu queria pedir um hino para a gente encerrar, irmã. O hino, o hino 221. Ah, muito triste eu andava, o nome do hino. O hino 221, muito triste eu andava. Triste eu andava sem luz e sem paz, mas eu hoje tenho prazer eficaz e constantemente bendigo a meu Deus. E para o motivo já sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero falar, eu quero cantar. Glória meu Salvador. Antigo eu vivia nas garras do mal, o mundo atirou-me no abismo fatal. Agora vivo amigo do céu, sou livre e feliz, pois já sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero falar, eu quero cantar o amor do meu Salvador. Alma cansada por lamentar, em Cristo tu achas tesouro sem par, e fim da alegria, poder, salvação. Oh, venha Cristo sem mais hesitar. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero falar, eu quero cantar. Amor, meu Salvador. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Vamos nos colocar em posição de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
nosso grande Deus, nosso grande Pai, que nos ama, Pai, incondicionalmente, que nos tem grande amor que nossa mente não consegue compreender nem entender. Obrigado, Pai, pela tua palavra, por estar sempre conosco, por falar nossos corações cada dia mais, ó Pai, e por estar sempre disponível a nos ouvir e nos perdoar. Obrigado, Pai, por esses momentos que o Senhor fala nos nossos corações, que envia o teu Santo Espírito para nos tocar, ó Pai, nos convencer dos nossos pecados, nossas falhas. E que o Senhor vem estar sempre nos ensinando a, a seguir nos teus caminhos corretamente, conforme o teu querido e tua vontade. E o Senhor vem estar sempre nos perdoando, Pai, e o Senhor nos ensine a ser perfeitos como o Senhor deseja que nós sejamos. Que o Senhor nos dê forças para não cair nas tentações, para não cair em pecado. Que o Senhor nos dê o conhecimento, o entendimento, o discernimento que é necessário para que possamos viver conforme o Senhor quer que vivamos neste mundo. Fazer o que o Senhor quer que façamos neste mundo, ó Pai. O que o Senhor nos mandou fazer, o que o Senhor nos deu permissão a fazer neste mundo. Que é pregar o teu evangelho e que é nos preparar para esse grande dia que o Senhor virá, né? O Senhor, o teu Filho virá com poder, grande glória para nos salvar, para nos tirar desse mundo de pecado, nos transformar e nos levar para as mansões celestiais para vivermos felizes e repleto de amor para tudo sempre, na tua presença, Senhor. Que o Senhor venha estar conosco nesta noite, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Esteja, ó Pai, confortando nossos corações, talvez com nossas tristezas, nossas percas, que nossas dores, ó Pai, que às vezes não suportamos, mas o Senhor está sempre ao nosso lado. O Senhor está sempre enviando os teus santos anjos, o teu Santo Espírito, para nos confortar, ó Pai, nos limpar nossos pecados e ajudar nas nossas dores, que só o Senhor às vezes entende o que estamos passando. E o Senhor vem estar, ó Pai, ao nosso lado, nos confortando, nos ajudando, nos protegendo, nos guardando e nos guiando nos teus caminhos. E que tudo seja feito conforme o teu queria, a tua vontade, ó Pai, em nossas vidas, em nosso meio. Continue nos guiando nos teus caminhos, continue estando sempre presente em nossos corações e nossas mentes, através do teu Santo Espírito. Dá-nos uma noite na tua presença e uma semana também abençoada na tua presença. Que tudo seja feito conforme o teu queria, a tua vontade, porque tu sabes o que é melhor para cada um de nós. É tudo isso que eu te peço e agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.